Boa tarde, bom dia, boa noite, sei lá qual horário que vocês estão vendo esse vídeo, espero que seja de manhã, né? Estamos então, mais uma aula de PI2 e a pedidos, a aula de hoje então vai ser sobre PWM. Assim, espero que seja em um vídeo só, talvez seja em mais de um vídeo, porque vai ficar uma aula meio extensa, tá? Vale por duas até, ela é bem grande, mas eu espero dar um panorama bem completo sobre o que é PWM, né? Que até esse ponto do curso para vocês eu acho que é um mistério. Né? Vocês até agora não lidaram com isso e estão precisando lidar com isso. Então vamos tentar explicar um pouquinho. Ok. Então assim, provavelmente eu vou deixar os tempos de cada parte da aula, porque é uma aula bem grande, bem extensa, disponíveis nesse vídeo. Talvez eu faça mais vídeos, como eu falei, dessa mesma aula, porque ela é bem grande. Tá? Então, o que a gente vai ver essencialmente nessa aula? Né? A gente vai começar vendo o que é uma modulação, que PWM é um tipo de modulação. Né? Então, a gente vai ver isso daqui. Eu vou deixar também as notas de aula disponíveis para vocês depois darem uma revisada, se vocês quiserem. Né? Depois, um pouco de origem e aplicação da modulação por largura de pulso. PWM analógico primeiro. Principal área de aplicação das modulações por largura de pulso, que é a eletrônica de potência e minimamente um pouquinho sobre telecomunicações. Vamos ver como é que faz a simulação do PWM num programa, né? Continuando aquela nossa ideia de simular o controle, simular a parte de próprio sistema, né? Próprio sistema. Então a gente vai inserir nessa mesma simulação a parte do PWM. Depois a gente vai partir para como é que funciona o PWM digital. Né? Então, PWM dentro de um microcontrolador. E vamos ter uma ideia de como faz isso no Arduino. Tá? Bem, é bastante coisa. Talvez a princípio assim não pareça, né? Mas é um assunto bem extenso. Eu quero, assim, suprir algumas coisas básicas de dificuldade que eu vejo que vocês têm. Vocês têm dificuldades básicas em muitas coisas. Desculpa a sinceridade. Mas, especialmente em PWM, desde o princípio, porque assim, vocês não vêm na ordem certa, vocês vêm de uma forma meio aleatória, meio perdida, e não tem todas as matérias que estão relacionadas. Então isso acaba, assim, ficando meio que um vácuo em algumas coisas. Então a primeira coisa é, o que é uma modulação, pessoal? Existe uma definição, né, para modulação, que essa não é bem a definição técnica, mas basicamente, uma modulação é uma técnica de processamento de sinais que visa transmitir uma informação de baixa frequência em uma portadora de alta frequência. O que é isso então? Então eu tenho dois sinais. Um sinal de uma frequência bem baixa, que tem o sinal da banda, né? E outro sinal com uma frequência muito alta. Então o que eu faço? Esse sinal de frequência muito alta é um sinal conhecido. Então conhecido pelo emissor e pelo receptor. Ou ele pelo menos pode ser decodificado pelo receptor. Se não for conhecido, ele pode ser decodificado. E o que eu faço? Sinais de alta frequência, eles são fáceis de serem transmitidos. Não precisa de uma potência tão alta para poder transmitir eles pelo ar. Já um sinal de baixa frequência é muito difícil de transmitir pelo ar. Precisa de muita potência para poder transmitir ele. Então eu escondo esse sinal de baixa frequência nesse sinal de alta frequência. E é isso que todas as técnicas de modulação fazem. Né? Elas fazem essa transmissão dessa informação. Né? Então, o sinal de alta frequência, basicamente, ele é uma portadora, que a gente chama. Uma onda que porta, que carrega um determinado sinal, certo? Que é o sinal modulante, que a gente chama. Esse sinal modulante é o sinal que está sendo transportado, né, pela portadora, certo? Então existem as modulações clássicas, né? Existem muitos tipos de modulação, tá, pessoal? Uma verdade muito grande. Tanto as modulações analógicas quanto as modulações digitais. Existe uma série de modulações. Eu estou apresentando aqui a AM, a FM, mas assim, existem muitos tipos de FM, existe a PM, existem muitos tipos de AM, DSB, LC, SSB, enfim, tem uma série de modulações. Cada uma com uma determinada finalidade, né? Mas, assim, de forma geral, as modulações clássicas a gente ouve de rádio, né? Modulação AM e modulação FM. A modulação AM, ela é a modulação em amplitude, ou seja, eu escondo a informação do sinal na amplitude da onda. Tem uma onda de alta frequência, eu tenho um sinal aqui de baixa frequência que está escondido na amplitude da onda.
né? Já a modulação FM, ela esconde na frequência, né? Então, aqui eu tenho a frequência reduz, a frequência aumenta, a frequência reduz, a frequência aumenta, porque o sinal original está com essa variação de ele está aumentando ou diminuindo, né? E esse aumento e redução do sinal está escondido na própria frequência do sinal da portadora, né? Então, isso são as modulações clássicas, digamos assim, né? AM e FM. A modulação PWM é um dos tipos de modulação digital. Na verdade, existe uma série de outras modulações digitais além da PWM. Ela é talvez a mais conhecida e ela também serve para transmissão de sinais digitais, tá? Para televisão, enfim, também é utilizada ou internamente em alguns circuitos, principalmente circuitos de potência, a gente vai ver, né? Mas, basicamente, a diferença é que na AM, então, a gente varia a amplitude da portadora. Na FM, a gente varia a frequência da portadora. E na PWM, a gente varia a largura de pulso da portadora. Então, aqui a gente pressupõe que eu tenho uma onda quadrada com a portadora, não uma senoide. Tá? E essa onda quadrada, ela vai, em vez de ela ter um pulso retângulo assim, exatamente igual todo o período, ela varia um pouco esse pulso, essa largura de pulso, quanto está mais aberto, quanto mais fechado. E essa variação é o sinal modulante. O sinal modulante é escondido nessa variação, certo? Então, basicamente isso é que é uma modulação, né? Então, para a gente entrar diretamente na PWM. Aí, pessoal, a modulação por largura de pulso, tá? Ela vem para suprir uma necessidade da eletrônica de potência. Por quê? Na eletrônica de potência, e antes da eletrônica de potência, existe a ideia de acionamentos elétricos, né? Em acionamentos elétricos, vocês veem... Vamos voltar para diante, porque essa daqui é muito longa, né? Lá em acionamentos elétricos, vocês veem os relés, contatores, enfim. Os relés e os contatores, basicamente, são chaves eletromecânicas, né? Chaves eletromecânicas. Essas chaves, elas são comandadas. E muitas vezes vocês queriam, né? Liga o motor, desliga o motor, liga por tanto tempo, desliga por tanto tempo. Isso é uma regra de chaveamento, é uma regra de comutação. Só que os relés e contadores trabalham na frequência muito baixa, da ordem de segundos, né? Então, assim, eles mesmos se autorregulam e muitas vezes um operador manualmente vai fazer isso, né? Para um circuito eletrônico, eu já trabalho numa frequência muito mais alta. Para ele ser bem eficiente, ele precisa trabalhar numa frequência alta. E eu preciso criar um método sistemático, né, para gerar essas regras de computação. Algo que faça isso de forma automática, de certa forma, né? De forma nativa, digamos assim. Utilizando a própria eletrônica, né? Um método sistemático que usa a eletrônica para fazer essa transmissão de ideias, de sinais internamente. Então, para fazer essa transmissão de sinais internos, a gente cria a modulação por largura de pulso. Não é a única modulação por largura de pulso usada para interruptores eletrônicos. Tá? Sim, interruptores eletrônicos, por exemplo, um interruptor eletrônico é um transistor. Um transistor, ele é um interruptor eletrônico, quando ele opera como chave. O termo chave, assim, pessoal, o pessoal usa, mas assim, o termo correto seria interruptor eletrônico. Ou interruptor de estado sólido. Tá? É o termo mais correto para um transistor, para um MOSFET, para um IGBT, que é um outro tipo ainda. Então, o IGBT, ele tem entrada MOSFET e saída BJT. E o MOSFET, né? Que esses são os principais interruptores eletrônicos. Aqui é o FET, certo? Bem, então eu tenho um circuito com milhares, ou dezenas, ou unidades de interruptores. E eu preciso de alguma forma criar uma lógica para que esse circuito atenda ao seu funcionamento, certo? Então, essa lógica, essa regra de computação, é nativa do circuito, o circuito precisa dessa regra, e o PWM aciona essa regra. Existem modulações de baixa frequência e modulações de alta frequência. As de alta frequência, a mais básica é o PWM, modulação por largura de pulso. E com essa modulação é possível transmitir para dentro do circuito, pelo circuito eletrônico, um determinado sinal de controle, por exemplo. Né?
através dessa fonte chaveada, que a fonte chaveada é justamente o circuito que é baseado nesses inputs eletrônicos, certo? Então, aqui basicamente, né, em toda modulação a gente precisa ter o emissor, que vai gerar, então o emissor é relativamente simples, porque ele que vai gerar essa onda modulada, e o processo mais complicado sempre é a recepção do sinal, né? Quem que vai interpretar esse sinal? Como é que eu vou recuperar essa informação, né? No caso específico da PWM, a gente pressupõe que o próprio processo que está sendo controlado por essa fonte, né, que está sendo acionado por essa fonte, é que vai demodular o sinal. Tá? De forma geral, a demodulação é a aplicação de um filtro. Né? Então, o que se assume? Se assume que eu vou estar mandando um sinal em alta frequência, eu vou estar excitando uma planta, um processo em alta frequência, só que a planta não vai se excitar nessa frequência muito alta, certo? Ela só vai se excitar em frequências baixas. Então, ela vai filtrar, nativamente vai filtrar essa alta frequência. A maior parte das plantas, elas têm um diagrama de Bode assim, né? Ou seja, elas acompanham até uma determinada frequência e depois elas acabam atenuando os sinais de alta frequência, né? Então, isso é o que a maior parte das plantas acontece. Vocês já tiveram análise de sistemas lineares, já tiveram eletrônica, vocês já lidaram com o diagrama de Bode. E os processos, isso vai para qualquer coisa, um motor, um sistema térmico, um sistema hidráulico, praticamente tudo tem uma resposta como um filtro passa-baixas. Então, eu posso utilizar uma modulação PWM pressionar que o próprio processo, em teoria, né, vai filtrar o sinal e vai recuperar só a informação de baixa frequência, que é o sinal modulante, é o sinal que eu realmente quero aplicar nesse motor. Então, essa é uma hipótese, que às vezes é válida, às vezes não é válida. Depende de quão alta é a frequência da minha modulação. Tá? Quanto mais alta for essa frequência, melhor, em teoria, menos o meu processo vai ter lidar com problemas. Né? Teoria, tudo em teoria. Né? Mas isso daqui é uma hipótese que muitas vezes é válida. Certo? Bem, então, repetindo, né? A demodulação do sinal PWM, a recuperação do sinal modulante, ela é feita pelo próprio sistema que a gente pressupõe que vai filtrar esse sinal e vai recuperar essa informação. O PWM analógico básico, tá pessoal, ele é um circuito muito simples. A gente pode usar uma dente de serra ou uma triangular como o sinal da portadora. Então a gente usa uma portadora, dente de serra ou triangular, a gente tem o sinal e a gente passa para um comparador. Se a portadora for maior, né, ele vai dar negativo ou zero, se for um on-pop simples ou um on-pop simétrico. Né? Se ela for maior, vai dar nível alto. Se for menor, nível baixo. Maior, nível alto. E como essa frequência da onda triangular é constante, o período desses sinais vai ser igual. Né? Aqui eu estou usando um PWM duplo, mas o período aqui sempre vai ser o mesmo. Certo? Então a única coisa que vai mudar vai ser a largura desse pulso. Tá? Basicamente, aí eu posso usar uma dente de serra em vez de usar uma triangular, posso usar uma triangular invertida, uma dente de serra invertida, posso usar 2, 3, 4 dentes de serras, posso usar 2, 3, 4 sinais. Aí, assim, o céu é o limite, possibilidade. Só para PWM, ainda existem assim, outras filosofias de modulação, né? Mas, essencialmente, durante muito tempo, a modulação PWM usada, e ainda hoje em muitos circuitos se usa, é o PWM analógico, né? Que tem um gerador interno de onda triangular, que é um multivibrador, né, basicamente. Esse multivibrador interno gera essa onda triangular, e passa para o comparador, é comparado com um sinal de controle, de fato, né? Então tem controlador antes, e ele faz as modulações. Existem muitos CIs especializados que já recebem o sinal de controle, já controlam, já tem o controlador embutido e já tem essa onda interna embutida e já faz tudo. Tá? Por exemplo, o SG3525, que é o mais famoso. Né? Ele já faz tudo isso, né, sozinho, para controlar determinados tipos de circuitos chaveados específicos. Né? Mas basicamente dentro dele tem essa ideia de um comparador, uma onda triangular e um sinal que vem de fora, né, que é o sinal de controle, mas ele tem como fazer um controlador por ele mesmo. Ele já tem um pop controle e já tem um pop comparador. Certo? Então, isso é um PWM analógico básico. Isso é um PWM em essência. Assim que a gente faz o circuito de modulação de largura de pulso. Então, circuito não linear é uma modulação linear, porque é uma modulação em onda quadrada. Né?
Então, só que ela esconde, entre aspas, de forma linear o sinal. Mas isso também depende muito do circuito, certo? E aí, pessoal, existem três tipos, né, básicos de circuitos característicos, né? Você tem três possibilidades, tá? Os PWMs, né, as modulações, elas vão acompanhar a característica dos circuitos que elas acionam, certo? Então, assim, eu sei que vocês não viram eletrônica de potência ainda, eu não vou entrar em detalhes da análise dos circuitos. Eu só vou dar um overview, uma visão rápida, geral, de quais são as características possíveis de sinal. Tá? Todo sinal tem existem três tipos de circuitos, basicamente. Três tipos de circuito. Tá? Então, esses três tipos de circuitos vão sofrer influência da modulação. Né? Com certeza, o circuito de vocês vai cair nos três casos. Esses são os três casos básicos. Eu já vou mostrar um outro caso que deriva de um dos casos básicos, certo? E assim, muitas pessoas trabalham direto com modulação e acham que sempre é um caso, mas nem sempre vai estar aquele caso. E mesmo que se derive daquele caso, nem sempre ele vai seguir exatamente como o caso original. Então é bom sempre tomar muito cuidado na hora de fazer a análise do efeito da modulação no circuito, certo? Para fazer a análise do efeito da modulação, a gente sempre olha para o circuito e procura encontrar o ganho estático dele em função da modulação, certo? Isso é o ganho estático. Tá? Então, o que é o ganho estático? É a relação DC de tensão, de saída por sinal de entrada. Desculpa, isso aqui está errado. É sinal de saída por sinal de entrada, certo? Então, o primeiro tipo de circuito é o circuito Buck. O que é o circuito Buck? O circuito Buck é o circuito abaixador. Ele abaixa a tensão de saída. Então, a tensão de entrada é mais alta que a tensão de saída. A tensão de saída é mais baixa que a tensão de entrada, certo? Ou no máximo igual. O circuito tipo Buck, ele tem um ganho estático igual à razão cíclica. O que é a razão cíclica? A razão cíclica, o ciclo de trabalho, é justamente a largura de pulso. Então, eu tenho aqui um sinal, se ele estiver normalizado, né? Aqui eu vou ter um período T. Aqui eu vou ter D vezes T. D é a razão cíclica. Se eu normalizar isso, ou seja, dividir tudo por T, aqui eu vou ter D, aqui eu vou ter 1. Então eu fecho um período, né? Aqui eu tenho o ponto de chaveamento, é o ciclo de trabalho. O ciclo de trabalho ou razão cíclica, a mesma coisa. Isso daqui é o ciclo ativo, que é a razão cíclica, aqui é o ciclo inativo. Então, no circuito Buck, que é esse circuito aqui, que tem uma variante assim, que é muito conhecida, por exemplo, para acionar relé, né? É um circuito muito usado. Esse circuito aqui, o ganho estático dele, a relação dele com a própria razão cíclica, com o PWM, é D. Então, o que vai acontecer? Se eu aumentar a largura de pulso, eu aumento o sinal de saída. Se eu diminuir a largura de pulso, eu diminuo o sinal de saída. É simples. Quase todo PWM que a gente pensa vai funcionar assim, porque quase todo circuito tem característica de Buck. Estima-se que cerca de 70% dos circuitos tenham característica de Buck, tá? De forma geral. Né? Então, por isso que quase sempre a gente usa PWM assim. Então, a gente diz o seguinte, que estabelece uma razão cíclica, por exemplo, 30%. Então, a gente diz que a gente tem um valor limite de 5 volts, então você está operando com 30%, esse sinal, a gente pega a média desse sinal, a gente diz que a gente está pegando a média desse sinal, então vai ser 0,3 vezes 5, que vai dar igual a 1,5 volt, certo? Isso é uma hipótese. Na média, a gente diz que a gente tem 1,5 volt. Quando a gente trabalha com razão cíclica, se a gente tem um limite de 5 volts, razão cíclica de 0,3, a gente diz que a gente tem 1,5 volt. Né? Isso é uma média. Mas, para muitos circuitos funciona. Todo circuito com característica de Buck, isso vai funcionar. Certo? A gente pega e diz que, quero 0,3, eu quero colocar 1,5 volt na saída. Não vai ter 1,5 volt, vai ter um negócio, uma onda quadrada, o valor instantâneo é ridículo. Né? É muito feio esse sinal. Mas, eu tenho 1,5 volt, certo? No caso do controlador, esse valor aqui ele vai ficar oscilando, ele não vai ser nunca constante. Tá? Ele vai sempre se ajustando às demandas do controle. Né? Então ele se ajusta. Tá? O controle ele ajusta esse valor, se eu tenho um circuito controlado. Se eu tenho um circuito em malha aberta, então eu vou ter um valor fixo e o circuito vai responder esse valor fixo. Tá?
Mas assim, só para deixar bem claro que isso acontece para uma determinada categoria de circuitos, que são circuitos com característica buck, e muitos de um quadrante só, certo? Ou seja, ele só tem tensão positiva e corrente positiva. Circuitos assim, de modo geral, com característica buck, vão se comportar dessa forma, certo? Característica abaixadora. Então, a média do sinal vem da PWM. Basicamente isso, tá? Tem a curva de um circuito linear, né? Esse tipo de circuito ele é linear. Então, se eu fizer um gráfico, por exemplo, de razão cíclica por tensão de saída, né? À medida que a razão cíclica vai aumentando, a tensão de saída vai aumentando até chegar no limite de 1. Porque a razão cíclica D, né, ela pertence ao intervalo de 0 e 1. Então ela pode ser 0, ela até pode ser 1, a gente jamais coloca porque ela ia ficar a chave ligada direto, e a maior parte dos circuitos não funciona com a chave ligada direto. Então, é intervalo aberto para 1, né? Então, assim, como ela vai ficar entre 0 e 1, né, se o ganho estático, se V out é D vezes V in, quando D for 1, não vai chegar nunca, a tensão de saída vai ser exatamente igual à tensão de entrada, certo? Então, se for D0,5, vai ser metade da tensão de entrada, e assim por diante. Ele abaixa a tensão. A vantagem desse circuito, por exemplo, em relação a um divisor de tensão, né, que poderia também baixar pela metade, por exemplo, é que eu não tenho perdas, né? Eu só tenho elementos reativos, eventualmente, às vezes até só a chave e o diodo, que são elementos que não são resistivos, as perdas são muito mais baixas que no resistor, né? Então essa é a grande vantagem desse tipo de circuito ao invés de um divisor de tensão para baixar a tensão. Só que o circuito ativo tem um gasto muito maior, né? O custo de componentes é muito mais alto que o divisor de tensão. Então, dependendo de quanto for o gasto de energia, não vale a pena fazer esse circuito, né? Dependendo, vale a pena mais o divisor de tensão. Se não, vale mais a pena o divisor de tensão, certo? O segundo tipo de circuito é um circuito de característica boost. Cerca de 20% dos circuitos têm essa característica, tá? O boost ele é elevador de tensão. Então, o ganho A ele sempre vai ser maior do que 1. Maior ou igual a 1, né? Vai ser ganho 1 só quando for razão cíclica 0. Mas a razão cíclica 0 nesse circuito não pode operar. Então, o ganho estático nesse circuito é 1 sobre 1 menos D. Então, ele sempre vai ser maior do que 1. Então, a relação Vout por D, Vout por D, vai partir de Vn, tensão de entrada, e só vai aumentar, né? Em teoria é infinito se D for 1, tá? Mas normalmente a gente trabalha bem longe desse D1, a gente trabalha assim, D0,5, por exemplo, ele vai ter ganho 2, né? Então, esse circuito ele aumenta a tensão de saída com a razão cíclica, então ele tem um efeito oposto daquele esperado com o PWM. Então, tu coloca, por exemplo, uma razão cíclica de 0,25, né? Então, na verdade, a tensão de saída ela não vai ser menor, não vai ser 25%. Né? Então, não vale aquela regra, né? Então, na verdade, a tensão de saída, Vout, vai ser igual a 5, que seria a tensão de entrada, vamos supor 5 volts, né? 1 sobre 1 menos 0,25. Né? Então, a tensão de saída vai ser igual a 6,666 volts. Certo? Então, ela vai ser diferente de 1,5. Então, dependendo do circuito, ele vai aumentar a tensão e vai aumentar a tensão dessa forma. Certo? Então, assim, se o circuito tiver característica boost de elevador de tensão, isso vai acontecer. Além disso, esse ganho é não linear. Tá? Ele é hiperbólico. Né? Ele não é linear. Certo? Então, tem que tomar muito cuidado com o circuito que você está aplicando a razão cíclica. Se você for um circuito desse tipo, ele vai estar aumentando a tensão. Certo? E existe um terceiro caso, que é um circuito tipo buck boost. Tá? Ele é abaixador e elevador, então ele consegue fazer as duas coisas. Esse é o circuito, o famoso circuito pato. Ele faz tudo, mas não faz nada direito. Né? É um circuito que não é tão bom para nem aumentar nem elevar, mas se precisar fazer no mesmo circuito que aumente e que eleve, que aumenta e diminui, né? Não aumenta e eleva, aumenta e diminui a tensão. Então, se você precisa de um circuito que faz as duas coisas no mesmo circuito, né? Então vai trabalhar com uma condição bem variável, você usa esse circuito, mas ele não é bom para nada. Tá? Inclusive a tensão de saída dele é negativa. Tá? Então, o ganho estático dele é menos D sobre 1 menos D. Então, ele pode partir de 0 até 0,5 ele é menor do que 1, a partir de 0,5 ele é maior do que 1. Certo?
Esse circuito é bem raro, tá? É difícil de encontrar esse circuito característico de Buck Boost. Cerca de 10% do circuito só tem essa característica, certo? É um circuito bastante raro. Bem, então um circuito que é muito usado, né, é o circuito de 4 quadrantes, conversor de 4 quadrantes, que tem uma variante desse circuito conversor de 4 quadrantes, que é a ponte H, certo? Então, esse circuito de 4 quadrantes, ele tem 4 transistores, certo? Aí a gente opera, cara, isso aqui é um braço, né? Um braço do circuito. Em inglês, ironicamente, é um leg, uma perna do circuito. Em português a gente chama de braço, em inglês chama de perna. Enfim, então, cada perna opera de forma complementar. O que é isso? Então, aqui eu tenho S1, S2, aqui eu tenho S3 e S4. Então, o comando de S3 é o S1 barrado. O PWM de S3 é o PWM1 barrado, é o oposto. Por quê? Porque se eu ligar as duas chaves ao mesmo tempo, eu vou estar fazendo o que a gente chama de curto de braço. Eu vou estar ligando esse cara aqui direto no terra, né? Então, eu sempre tenho que ligar uma e desligar outra, ou desligar uma e ligar outra. Então, cada braço opera de forma complementar. Então, apesar de ter 4 chaves, eu posso ter no máximo 2 PWM diferentes, PWM1 e PWM2, certo? Se o PWM1 for igual ao PWM2, certo? Eu tenho o que a gente chama de modulação de 2 níveis. Por que modulação de 2 níveis? Porque a carga, ou seja, na saída aqui, nessa saída, que ela não tem, o terra dela está flutuando, o terra dela hora está aqui, dependendo de como for a ligação. E a própria saída não tem terra. A própria saída, ela vai ter um sinal de tensão absoluto, né, em relação ao terra, né, mas que ela enxerga de mais tensão ou menos tensão. Pode ser até alternado esse sinal, tá? Ele não vai ser mais e zero, vai ser mais e menos. O sinal que vai ter ali se comparado com o terra, né? E aí, esse mais e menos, pessoal, o ganho estático desse circuito, ou seja, aquela relação desse circuito específico, é 2D menos 1. Então, ele é um circuito abaixador, ele tem a característica Buck. Ele entra lá dos 70% dos circuitos Buck, ele sempre vai abaixar. Ele nunca vai diminuir tensão. Só que ele tem um detalhe. A partir da razão cíclica 0,5, se eu tiver abaixo, né, acima de 0,5, o que vai acontecer? Eu vou ter ação negativa, eu vou ter mais tensão média negativa do que positiva. Então eu inverto o sentido, por isso que esse circuito é utilizado, por exemplo, para inverter o sentido de motor. Porque se eu passo da razão cíclica de 0,5, ele vai ficar com sinal negativo, porque 2 vezes, por exemplo, 0,6 menos 1, 2 vezes 0,6 é 1,2. Na verdade, acima de... Perdão, pessoal. Acima de 0,5, vai inverter o sentido da relação normal, né? Mas ele é negativo abaixo de 0,5. Então, por exemplo, 2 vezes 0,4 menos 1 vai dar menos 0,2. Tipo, ele vai ter o mesmo comportamento, só que é negativo, né? Esse circuito, por exemplo, não consegue variar, dimerizar a lâmpada incandescente. O circuito Buck consegue. Esse daqui não consegue. Por quê? Porque o valor RMS da tensão dele sempre é o mesmo. Ele consegue variar LED, mas ele não consegue variar lâmpada incandescente, tá? Porque ele sempre tem o mesmo valor RMS, porque é positivo e negativo. Ele sempre vai ter... Essa área aqui vai ser sempre igual a todo momento. A soma das duas, né? Então o valor RMS é sempre igual. Mas o motor, por exemplo, consegue inverter o sentido de giro. Ele varia o valor RMS desse sinal de saída, né? E fica um sinal meio DC, meio alternado. Inclusive, você consegue colocar, se você colocar exatamente 50%, ele vai ser um sinal perfeitamente alternado. Tudo que tiver em cima vai ter embaixo, certo? Então, no motor DC, ele freia, mas é um freio com energia. Se eu colocar 50% aqui, certo? Ele fica parado mesmo. Tem energia, tá rodando numa onda, mas ele para. Né? Porque é um motor DC normal, é só corrente contínua. No corrente alternada ele funciona. Você consegue parar se você coloca menos de 50% de giro para um lado, se você coloca mais de 50% de giro para o outro. Certo? Então ele é bem característico esse circuito. Certo? Bem característico. E isso é um circuito de 4 quadrantes. Por isso que ele consegue, na verdade, fazer tudo, né? Ele consegue
Porque o sentido normal é tensão positiva e corrente positiva. O circuito inverso é tensão negativa e corrente negativa, certo? Mas esse pode trabalhar também com tensão negativa e corrente positiva e tensão positiva e corrente negativa. Ele consegue trabalhar com as 4 coisas desse circuito. Tá? Daí depende muito da carga também. Se a carga for uma carga ativa, ele consegue devolver energia para a fonte original. Ele consegue fazer essa devolução de energia para a fonte original. Tá? E ele consegue fazer o freio CA, que é você jogar a corrente alternada. Inclusive, nesse circuito, ele pode trabalhar como inversor também. Então ele pode ser sempre alternado, dependendo de como foi a configuração dos PWMs. Em vez de você mandar um sinal DC para esses PWMs ou um sinal senoidal para esses PWMs, esse circuito vai ser um inversor. Ele vai funcionar como inversor, se você quiser. Então, jogar uma senoide de que varia o valor RMS. E ele pode trabalhar com CC, que varia também o valor DC junto, não só o valor RMS. Então é um circuito muito versátil. Certo? Existe uma variante dele mais limitada, que é a ponte H. Certo? Por que mais limitada? Bem, antes de eu entrar na ponte H, a ponte H vai funcionar exatamente como eu expliquei até agora. Tá? Por quê? Ponte H, ela usa... Não é toda ponte H que faz isso, tá, pessoal? Mas a maior parte das pontes H usam em cima um circuito PNP. E embaixo um NPN. O original é tudo NPN. E daí você tem que fazer a operação complementar. Aí, na ponte H, você liga todas as chaves no mesmo PWM. Por quê? Porque o PNP ele vai ser naturalmente complementar ao NPN. Então, se um sinal liga o PNP, vai desligar o NPN. Se um sinal liga o NPN, vai desligar o PNP. Certo? Então, você liga todos os transistores no mesmo PWM. E ele vai fazer um efeito parecido com esse. Certo? Só que se tiver razão cíclica 0,5, ele vai mudar a corrente alternada. Se tiver razão cíclica menor que 0,5, vai ser negativo. Maior que 0,5 vai ser positivo. Então você tem que limitar o range da sua razão cíclica. A razão cíclica tem que ser limitada. Tá? Isso daqui está errado. 2D menos 1 também. Tá? Só que esse cara aqui ele tem mais limitações em frequência, tem uma série de problemas porque o PNP normalmente é um transistor pior, né? E também, assim, você tem que lembrar que a chave tem que dar tempo de ligar e desligar e ele não consegue muitas vezes fazer isso. Tem drivers internos, enfim, vocês têm um CI pronto como o LM297, se não me engano, que já é um circuito pronto para ponte H, tá? Mas ele tem muito problema em frequência, é um circuito lento normalmente, tá? Principalmente por causa dos componentes PNP, né? Enfim, ele tem uma série de probleminhas, mas assim, é um circuito muito mais prático porque tu só usa um comando direto, né? O conversor de 4 quadrantes, além de ele ter toda essa flexibilidade de trabalhar como inversor, como ponte CC, enfim, com uma série de coisas, né? Ele tem a possibilidade de modulação em 3 níveis. Ele consegue jogar 0, menos V e mais V. Mas nesse caso eu preciso ter controle independente do P1 e do P2. Eu preciso ter 2 canais de saída PWM. No caso, 4, né? Só que 2 complementares. Então, eu ligo um ao contrário do outro e uso 4 canais de PWM, por exemplo, do Arduino, né? Sendo que 2 estão... Cada par está fechado e se complementar um do outro. Né? Posso usar uma porta inversora também. Enfim. Esse cara aqui eu não posso fazer isso. Né? Normalmente eu não posso fazer isso, porque ele já tem o PNP ali. Então, bem que ali também existe uma outra possibilidade de comandos daqui, que é as 4 independentes. Mas aí eu abro um braço inteiro. Mas aí eu não posso usar uma carga indutiva. Enfim. Muitas vezes, tá, pessoal, esse circuito tem diodos aqui, tá? Muitas vezes. Para evitar problemas com carga indutiva. Muitas vezes os kits prontos, quase sempre, eles têm com diodo, tá? Para evitar que uma carga indutiva queime as chaves, tá? Porque quando você abre subitamente o indutor, ele gera um pico de tensão e queima tudo, né? Então, essencialmente a ponte H é isso, tem que tomar muito cuidado com a razão cíclica dela, porque ela não é só baixar 0,5, 0,2 vai ser 20%, 0,5 vai ser 50%. Não. Né? Ela vai ter um comportamento diferente. Tem que saber analisar o circuito, saber qual é o ganho estático do circuito e saber colocar certinho qual que vai ser o ganho projetado nele. Certo? Isso tudo até aqui foi a aplicação, né, das razões cíclicas, que são muito usadas em circuitos de gestão de potência. Né? A gente sempre usa um transistor, né? Muitas vezes ele vai acionar alguma outra cargazinha que daí a gente aplica em tudo, né? Porque as fontes aviadas são aplicadas para basicamente tudo. Existem aplicações também em telecomunicações, como eu falei para vocês,
né, sinais de comunicação digital, TV digital, rádio digital, enfim, internet, cabeada, né, não internet de fibra ótica, que usam também muitos desses tipos de modulação, inclusive a PWM, para poder transmitir sinais, certo? Mas uma frequência muito alta, na faixa de gigahertz. Agora então vamos entrar na simulação do PWM. Como é que eu faço para simular isso no meu código, né? Eu basicamente crio duas variáveis novas, três na verdade, eu até poderia colocar uma terceira aqui chamada d, igual a zero também, né? E basicamente eu tenho um contador de PWM, que na verdade isso aqui é um PWM digital, tá pessoal, não é um PWM analógico. Eu posso fazer um PWM analógico também simulado, eu tenho que daí fazer uma dente de serra, ou uma onda quadrada, fazer um código que emule uma dente de serra, um código que receba um sinal, fazer um comparador, um if, se um é maior que o outro, e daí mandar ativar ou desligar uma chave, tá? O PWM que você precisa é mais direto. É um PWM digital, que é como os próprios microcontroladores fazem, né? Depois eu já vou explicar melhor quando eu explicar com o microcontrolador. Mas, basicamente, eu tenho um contador, aumentando esse contador, tenho uma razão cíclica de referência e tenho um valor final de referência, que seria o período do chaveamento, certo? Aí, o que acontece, né? No código, eu vou inserir na última linha do controle a razão cíclica. Aqui eu estou supondo que eu tenho um buck, tá, pessoal? Eu tenho um buck padrão. Estou supondo que o meu circuito é acionado, o meu motor CC é acionado por um buck padrão. Então, nesse caso, tá? O que acontece, né? Eu vou simplesmente terminar aquela aumentação de referência dividido pela tensão máxima, que seria a tensão da minha fonte original, que seria aqueles 80 volts que a gente viu no na última aula. Né? Aí depois disso, eu vou entrar com a lógica de simulação do PWM. Essa lógica aqui, ela não está dentro do controle. O controle vai precisar fazer isso depois. Tudo que está dentro do controle acaba naquele if, certo? Naquele end if. O que está aqui é como se fosse simulação da planta. Tá? O microcontrolador faz isso automático também. Você não precisa fazer isso depois. Tá? Mas basicamente como é que simula, né? Você cria esse contador, vai aumentando a cada passo de t. Ele atingiu o valor de d, ele é menor ou igual a d vezes t PWM, então que eu tenho TPWM, que é um período de PWM. Né? Aqui eu tenho D vezes TPWM. Enfim, se eu tiver um contador de tempo que for menor do que esse período aqui, esse tempo aqui, menor ou igual, eu tenho um nível alto. Então, a tensão de saída recebe a tensão máxima. Se eu tenho acima desse valor, o que vai acontecer? A tensão de saída vai receber zero. Acima do valor, a tensão de saída recebe zero. Certo? Aí eu cheguei no valor do período. Eu tenho que resetar o meu contador. Aí começa de novo. No próximo período ele vai entrar aqui de novo. Certo? E aí eu crio um sinal chaveado. Eu tentei de toda forma baixar o sinal para 1 kHz. Eu simulei com 1 kHz, eu tive um problema lá na hora do tablet mesmo, baixar a figura e colocar aqui. Eu não estava conseguindo de jeito nenhum, só consegui colocar os outros valores. Acho que deve ter um limite de figuras aqui ou alguma coisa assim. Não sei. O problema está no e-mail. Né? Então, o que eu consegui foi o de 2 kHz, que eu fiz 4 testes. Eu fiz 100 Hz, 500 Hz, 2 kHz e 1 kHz. O de 1 kHz eu não consegui colocar. Então, o de 2 kHz ele está maior do que o período de amostragem. Né? Está menor, na frequência está menor. Então, ele está menor, na frequência está maior do que a frequência de amostragem. A frequência do controle é menor do que a frequência do PWM. É uma situação melhor. Sempre o PWM tem que ser maior ou igual, que é muito usado igual, à frequência de controle. Nunca menor. Sempre dá problema se for menor. Até pode, funciona, mas não é indicado. Tá? Então, o período de controle é 1 milissegundo. Então, esse daqui está trabalhando com meio milissegundo. Tá? Aí vocês percebam, né, que ele tem uma pequena ondulação na velocidade, tá? Uma ondulação maior na corrente, é mais sentido a ondulação de corrente, tá? Tipo, a corrente varia mais, tem um ruído de chaveamento, né? Mas ele não é significativo. Aqui está a tensão chaveada na alta frequência, aqui está a tensão de referência, certo? Não consegue enxergar, mas essa tensão varia a largura de pulso, a tensão grande, de acordo com a tensão de referência varia. Ainda acontece saturação, né? E dá essa característica não linear aqui, certo? Aí se eu coloco em 500 Hz, que é menor, né, tá na metade do período de amostragem, o que vai acontecer? A velocidade já começa a sentir mais, a corrente fica muito mais, esse ripple que a gente chama de corrente é muito maior, né? E aqui eu já consigo ver um pouco da tensão chaveada, a própria tensão já está
sendo afetada pelo ruído. Ele está querendo controlar esse ruído, porque ele acha que esse ruído é um problema externo, né? Então ele está influenciando a própria tensão da planta, por isso que isso acaba gerando uma oscilação de velocidade também. Tá? Isso é um torque, né? A corrente manda subir, manda descer, o torque acelera, o torque volta e vai mandando acelerar e desacelerar a planta, que tem uma inércia relativamente alta, mas assim, não é tudo isso, né? Em 100 Hz é pior ainda. Né? Em 100 Hz até dá de ver bem certinho a variação do de pulso. Ele está bem mais baixo, assim, ele está muito mais assim. Aí aqui ele já deu um pico, ficou bem menos assim, e daí ele aqui está bem mais próximo, né? Aqui ele está quase assim das Anslica 1, né? Que ele está bem próximo um do outro. A tensão tá lá em cima, né? Ele tem uma dificuldade de modular. A corrente mesmo fica muito estranha nesse caso aqui, porque tá 10 vezes abaixo, né, do que seria o período. Então, é ruim pela frequência baixa e porque o controle está baixo. Tá? Então, ele é ruim pelas duas coisas. E quanto menor a frequência, pior para o sistema filtrar. Nesse caso, eu estou dizendo que o meu motor, essa corrente do meu motor, ela é um filtro. O motor é um indutor grande, ele é um filtro de corrente. Então, nesse caso aqui, com uma frequência bem alta, ele consegue filtrar relativamente bem o sinal de corrente, principalmente a velocidade, que é um filtro do filtro. Um filtro de segunda ordem daí. E um filtro de primeira ordem, que é um filtro de segunda ordem. Né? Então a velocidade consegue filtrar muito bem. À medida que eu vou diminuindo a frequência do PWM, nem a velocidade, que seria um filtro de segunda ordem, em teoria, né? Ela consegue filtrar. Né? Então é uma situação relativamente complicada essa frequência baixa. Então você tem que sempre cuidar com a frequência, mas se coloca uma frequência muito alta, às vezes o meu controlador não consegue fazer. Tá? À medida que você aumenta a frequência, você diminui a resolução de possibilidades que você vai ter. Porque muitas vezes você tem uma frequência máxima limitada. Né? E aí tu tem um compromisso, a cobertura é curto. Né? Mas o ideal seria a máxima frequência com a maior resolução possível. Esse seria o ideal. O PWM analógico não tem esses problemas. Em teoria, o one-pop bom tem uma banda muito grande, né? Então você conseguiria as centenas de kilohertz até megahertz, se você quisesse. Certo? Então, a coisa, eu vou deixar o código lá da simulação no sistema, então vocês podem também dar uma olhada no código de simulação. Vou deixar também esse caderno de anotações, sem as anotações minhas e talvez com essas anotações extras, lá disponível para vocês também acompanharem a aula, certo? Bem, então assim que se simula um PWM. Se eu quiser fazer uma lógica de PWM para simular ele no código, eu faço assim. Isso eu não consigo fazer usando as funções básicas do MATLAB, eu não consigo fazer isso. Só em código de linha eu consigo fazer isso. Então essa é uma das outras vantagens de simular em código de linha. Tá? Aqueles step da vida não fazem isso. E o meu código não que teve, né? Código free. PWM digital então. Como é que o microcontrolador faz o PWM dele? Né? Como eu falei, ele emula esse PWM analógico usando dois contadores, tá? Aí existem muitos, de forma geral, tá? Cada microcontrolador chama de um jeito, 3 microcontroladores têm essa mesma função, tá? Existe um módulo, né, que seria o valor máximo que ele vai contar. Nesse cara aqui está armazenado o período de chaveamento. Aqui fica armazenado o TPWM, digamos assim. Só que é um número inteiro aleatório. É uma coisa meio estranha, né? Aqui é como se estivesse armazenando a razão cíclica, nesse CH, no pino de canal. Tá? Aqui tem o D. E aqui tem o contador, o terceiro cara, que vai contar. Né? Então, se ele contar até o valor da razão cíclica, ele inverte o sentido. Se ele contar até o valor do módulo, ele volta para o sentido original. Igual está aqui. Ele faz exatamente isso daqui. Então, ele tem o valor marcado desse cara aqui e o valor marcado desse cara aqui. Quando ele chega aqui, ele vai contando. Cada ciclo de clock ele vai aumentando um passo, contando. Né? Chegou aqui, inverte a saída. Inverteu a saída, ficou assim. Chegou aqui, volta para o início de novo. Chegou lá de novo, inverte a saída e assim por diante. É isso que o PWM digital faz. Ele não faz a comparação no onda quadrada com o senoidal. Só os circuitos analógicos fazem aquilo. Ou com DC, enfim. Esse cara aqui, ele faz exatamente isso que a gente fez antes. Ele vai contando, chegou no valor, inverte, chegou no outro valor, volta ao normal. Tá? Zero contador. Chegou no módulo, ele zera o contador e volta de novo à situação. Se for menor que canal, ele joga alto, se for maior, ele joga baixo. Certo? Existem muitos outros editadores de configuração, para resolução, para bits, para ser PWM rápido, ser mais preciso. Você tem fracionário, tem 1 milhão de possibilidades de configuração de PWM, tá? Cada controlador daí tem que armazenar bem o datasheet.
E, e assim, normalmente é bem complexo, tem que parar, estudar um pouquinho, estudar bem, né? Ver certinho todas as funções. Ele tem diagramas de tempo, ele tem uma série de coisas lá disponível para poder analisar. Depois a gente vai dar uma olhada no datasheet do Arduino Uno, né, no reference manual dele, para ter uma noção da quantidade de coisa que você tem para. E o Arduino Uno é muito simples, tem um problema muito simples, muito básico. Tem computadores muito mais complexos, né? Mas, muitas vezes, tá, pessoal, algumas observações, né? Esse temporizador, ele tem várias funções. Ele pode operar como temporizador simples, que muitas vezes gera também interrupção de tempo, né? Não sempre. Às vezes é outro temporizador que é responsável pela interrupção de tempo, mas o temporizador PWM também pode gerar interrupção de tempo, tá? Que depois pode ser usado para criar aqueles períodos de controle, período de amostragem, tá? Então, no próximo aula a gente vai estudar mais a fundo essa questão da interrupção de tempo. A gente tem um modo de captura, que é basicamente uma leitura de uma determinada frequência. É uma coisa que pode ser feita de onda quadrada, né? Principalmente para encoder, isso é muito usado. Existe um modo de comparação, em que eu mudo uma saída de acordo com a comparação de uma frequência que eu tenho, e uma frequência que às vezes estou lendo, uma frequência gerada internamente, tá? E existe um modo PWM, que é o modo que a gente está fazendo aqui, certo? Então o timer, muitas vezes, tem muitos modos de configuração, então eu tenho que escolher na hora de sintonizar os registradores bits que ativem o modo de PWM. Se eu quero usar PWM, se eu quero usar outro módulo junto, daí eu tenho que ver se eu tenho mais timers disponíveis, ou se aquele mesmo timer pode ser multiplexado e fazer duas funções ao mesmo tempo. Ou tem vários canais, um canal faz uma coisa, outro canal faz outra coisa. Isso... Enfim. Então, aqui eu explico basicamente isso que eu acabei de falar para vocês. Eu armazeno no módulo o valor máximo de contagem, no canal o valor que vai acontecer a inversão, o contador conta está em inversão e depois inverte a saída, né, quando tem o módulo reinicia o ciclo. Tá? A maior parte dos microcontroladores habilita a possibilidade de um pré-scaler. O que é um pré-scaler? É um divisor de frequência. Lembra o divisor de frequência que a gente poderia fazer com flip-flop? Ciclo contador, usado para divisão de frequência. Lembra disso ainda da eletrônica digital? Espero que lembrem, né? Eu lembro que fiz eletrônica digital em 2010 e ainda lembro. Eu lembro certinho, tá? Ele é um circuito que serve para reduzir a frequência, para dividir a frequência. Por quê? Porque às vezes a frequência de clock do meu computador, o Arduino é baixo, mas tem computador com frequência de clock de 100 MHz, 200 MHz, 500 MHz. Então você precisa dividir muito a frequência para poder chegar na frequência razoável de 10 kHz. Porque 1 MHz, um transistor não aguenta chavear. Você tem problema de slew rate, slew de pop e slew rate de transistor, ele existe. Tempo de subida, tempo de descida, tem uma série de problemas com isso também nos transistores. A gente assume como onda quadrada ideal, porque o tempo de subida de um transistor é, sei lá, dependendo do transistor, 1 microsegundo, 100 nanosegundos por aí. Mas essa já é a faixa de 1 MHz. Né? Então muitos transistores não conseguem trabalhar com isso, precisa dividir bastante a frequência. E para os controles mais simples, muitas vezes você quer fazer um pisca-pisca, por exemplo, que pisca em segundos a frequência. Então você tem que dividir muito a frequência para você chegar na ordem de segundos. Né? Então para isso que serve para escala. Tá? Muitas vezes, né, pelo menos de frequência de clock baixo, você vai deixar de 1. Mas em frequência de clock alto, você vai, ou alto para a tua aplicação, você vai usar o pré-escalar para poder reduzir essa frequência. Certo? Aí muitas vezes não consegue colocar valor aleatório, muitas vezes é múltiplo de 2. 1, 2, 4, 8 e assim por diante. Muitas vezes limitado a 16, enfim. De forma geral, tá? Todo PWM tem uma equação parecida com essa. A frequência de PWM, que é a frequência que você quer, é igual à frequência do clock dividido por o módulo mais 1 vezes o pré-scalar. Em alguns casos, o pré-scalar mais 1 também, certo? Então, por exemplo, né, eu peguei um exemplo aqui para vocês. Eu quero um PWM com frequência de 10 kHz e razão cíclica de 30%, né, fixa, malha aberta. O oscilador possui um clock de 8 MHz. Então, basicamente, né, D03, frequência do clock é 8 MHz, eu aplico a fórmula. Se eu aplicar a fórmula, eu vou ver que a frequência que eu quero é 10 vezes 10 na 3, que é igual a 8 vezes 10 na 6, que é a frequência do clock, dividido por mod mais 1 mais P. Eu posso impor P igual a 1, e aí o meu módulo vai ser 800, nesse caso. O módulo mais 1 é 800, então o módulo é 799, certo? A razão cíclica é D vezes módulo mais 1. Então, o canal, né, que seria o que vai receber a inversão, ele vai fazer D vezes módulo mais 1. Né? Então, nesse caso, o canal vai receber 240. Aí eu tenho o oscilador principal, né, que vai fazer a variação do ciclo de contagem. Então, cada ciclo do oscilador principal ele vai aumentar
um valor na contagem. Né? Contou 240 pulsos? Até ele contar 240 pulsos, a saída vai ser mantida em nível alto. Passou de 240 pulsos, a saída vai para o nível baixo. Até chegar nos 799 pulsos, no 80º, no 800, né? Ele vai para de volta, ele vai voltar para o nível alto, certo? Aí, pessoal, quanto maior a frequência do PWM, melhor a resolução do sinal de saída. Por quê? Vamos supor que eu quisesse fazer um PWM de 4 MHz. É o meu limite, eu não posso fazer um PWM maior que 4 MHz nesse caso. Né? Se eu colocasse 4 MHz, o que ia acontecer? 4 vezes 10 na 6 igual a 8 vezes 10 na 6, dividido por módulo mais 1 vezes P. Eu uso P igual a 1, né? Nesse caso é trivial. Então o módulo mais 1 vai ser igual a 2 e o módulo vai ser igual a 1. Então o que acontece? Primeira contagem é 0, segunda contagem é 1. E ele vai ficar 50%, ele só vai ligar e desligar. Né? Se eu tivesse, tipo, aqui 2 MHz, o módulo seria igual a 3. Então ele iria contar de 0 a 3. Então eu teria 4 possibilidades aqui. Então ou eu ia ter razão cíclica de 0,25, vamos supor que eu tenha esses 1, 2, 3, 4. Né? Eu poderia ter razão cíclica de 0 assim, 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 ou cheio, que não pode. Então, na verdade, eu só teria essas possibilidades de razão cíclica. Né? Por quê? Porque eu tenho uma resolução muito baixa, eu estou querendo trabalhar numa frequência muito alta. Se eu quero trabalhar numa frequência muito alta, isso daqui começa a ser quantizado. Isso daqui também é quantizado no tempo também. O tempo, todo o tempo ele é quantizado, porque isso aqui é um contador digital, sempre é quantizado. Só que se eu tenho esse intervalozinho muito grande, porque eu estou numa frequência muito mais baixa, porque aqui eu estou numa frequência muito alta. Né? Se eu tivesse uma frequência maior, eu teria mais tempo, então eu teria mais opções de escolha para poder fazer essa inversão. Né? Então, por isso, quanto mais alta a frequência, menor vai ser a minha resolução. Tá? Outra coisa é o número de bits. Muitos PWMs só tem 8 bits. 8 bits, 9 bits. Enfim, se eu aumento o número de bits, eu dobro o número de possibilidades que eu tenho. Pelo menos de 8 bits, eu só tenho 255 possibilidades. Né? Lá no Arduino é muito comum aquele tal do analog write. Seja da saída analógica, mas na verdade é uma saída PWM. Então, sei lá, 3, eu posso colocar um número aqui de 0 a 255. Por quê? Porque é um PWM de 8 bits. Então, só tenho 255 possibilidades de valores. Né? Eu não consigo colocar qualquer valor que eu quero. Tenho de 0 a 255. Só 8 bits. É a única coisa que eu consigo fazer. Certo? Então, um de 16 bits, por exemplo, já me dá 65 mil, mais de 65 mil valores de diferença eu posso colocar. Então, eu tenho muito mais precisão na hora de impor meu valor de tensão. O que para muitas plantas é necessário. Se aqui na simulação, com precisão infinita praticamente, já me acontece isso, imagine sem a precisão infinita. Os efeitos de quantização extra que acontecem nos sistemas por conta de erros de PWM. Isso é muito comum. Há muitos problemas. É sincronismo com AD, tem uma série de problemas aí. Mas um PWM de 16 bits é muito melhor que um de 8 bits. Numa frequência razoável, eu vou ter uma aplicação que vai me dar uma resposta satisfatória. Se eu começo a exigir demais, principalmente no meu controlador que é limitado, eu acabo não conseguindo fazer bom uso disso. E muitas vezes a minha aplicação vai sofrer porque eu fiz uma má escolha de PWM. Então é bom tomar muito cuidado quando for fazer isso. Tá? Outra coisa, existem muitos tipos de PWM. Né? Como eu falei, você pode emular uma dente de serra, pode emular uma onda triangular. Né? Então é muito comum triangular positivo ou triangular com nível DC. Então existe, por exemplo, esse PWM alinhado pelo centro. O que ele faz? Ele fica com aqui, assim, num período de amostragem. Então isso daqui é um período. Só que ele causa duas transições no mesmo período. Né? E tem ao contrário, tem muitos PWMs que o nível ativo é 0. Né? E outros ainda que são inversores. Não é nível ativo 0, mas ele inverte a saída. Ele coloca aqui no positivo do canal e aqui no negativo do canal do on-pop, como se fosse um comparador. Então existe a possibilidade de você ter um circuito inversor, um circuito com nível ativo 0, e um circuito, enfim, alinhado pelo centro, alinhado pela borda, que eles falam que alinhado pela borda é esse cara aqui, normalzão. Tá? Então, assim, é muito preferível usar o pelo centro, tá? O pelo centro sempre é muito melhor que o da borda, tá? Porque
é uma distribuição mais simétrica do sinal. Para uma parte das plantas, isso reduz o número de harmônicas pares, tá? Esse cara aqui aumenta muito as harmônicas pares dos sistemas. Esse daqui reduz a quantidade de harmônica par. Então, além de outras vantagens, como possibilidade de sincronismo com AD, enfim, tem uma série de vantagens esse cara aqui em relação a esse cara aqui, tá? Se puderem, usem esse cara aqui, mas esse cara aqui muitas vezes tem algumas limitações que esse cara aqui não tem. Então, não sabe na hora de escolher o PWM, tá? Em muitos microcontroladores, o oscilador principal não consegue alimentar o PWM. É um oscilador que já tem um pré-scaler anterior, então ele já é dividido pela metade da frequência, um quarto da frequência. É muito comum em vários microcontroladores, por exemplo, um microcontrolador de 8 MHz, mas eu só posso colocar um clock de 2 MHz para PWM, por exemplo. Então eu já tenho uma limitação já de cara, uma limitação física do microcontrolador, ele não dá conta, tá? Isso é para limitar aquecimento do microcontrolador, evitar que o microcontrolador queime. Alguns microcontroladores habilitam você colocar um clock externo maior do que a frequência do próprio microcontrolador, então se quiser pode colocar um clock de 32 MHz, por exemplo, no microcontrolador de 8 MHz, dependendo do microcontrolador, aceita fazer isso. Então ele recebe a fonte do clock externo, oscila naquela fonte e consegue fazer um PWM mais preciso. Isso também é muito possível de acontecer, e às vezes necessário, tá? Como eu falei antes para vocês, é muito comum e muito bom você fazer o período de amostragem, o período do controle, igual ao período do PWM, tá? O valor desse bit de canal, tá, ele vai ser alterado a cada período de amostragem. Sempre o controle vai estar mexendo nele. Ele não vai ser fixo. Ele sempre vai ser fechado. O sistema de armário fechada, ele sempre vai ser alterado. Tá? Já a frequência do PWM, esse período do PWM, TPWM, é sempre o mesmo. Ele é sempre constante. Varia a largura de pulso, mas o total do abre e fecha é sempre igual. É sempre o mesmo T. Beleza? Então, só rapidamente algumas noções, né, desse no Arduino. Né? Ah, professor, então eu fiz o controle lá, quero colocar no Arduino antes de chegar nisso, né? Basicamente, você pode fazer, se for um PWM básico do Arduino, né, você pode fazer isso daqui, esse D, já multiplicado por, isso aqui vai estar a lógica do controle, vai ser no ciclo loop do Arduino, né? A lógica de controle vai estar no loop do Arduino. Então, o setup faz a construção desse PWM, né? E daí lá no loop, você coloca lá, calculou o conteúdo do PID, vai ser deu igual, sei lá, a 5 volts. Né? Ou, sei lá, deu igual a 15 volts, vamos supor. Só que o teu circuito externo, ou 12 volts, o teu circuito externo suporta, sei lá, 18 volts. Externo, não o Arduino. O Arduino não vai conseguir nunca chegar em 12 volts. Só que não é a limitação do Arduino, é a limitação do teu circuito externo. O circuito externo chega em 18, beleza, tá valendo. Então, tu vai calcular o teu D. O D vai ser igual a 12 dividido por 18, que vai dar 1/3, 2/3, né? 0,666. Então vai ser igual a 0,66. Esse valor está repetindo hoje aí. Não sei se é um bom sinal 3,666 direto aí. Mas enfim. Aí você vai pegar, né, o valor que você vai colocar lá no log write, então você vai colocar, sei lá, valor controle. O valor PWM. Ele vai ser igual a esse D, que você calculou aqui, que vai ser o UPID dividido pelo máximo, vezes 255. Né? E aí, você vai fazer na log write no Arduino, né? O pino de saída, vírgula, valor. Conte. É assim que se faz para colocar no Arduino dentro do loop. Tá? Outros microcontroladores, você tem que usar as funções específicas dos microcontroladores, se tiver na biblioteca, ou programar direto no registrador do canal. O canal recebe tal valor, tá? A cada período de amostragem. Desceria dentro de cada interrupção de tempo. Beleza? Bem, assim que você colocaria dentro do Arduino. Né? Pode inclusive já calcular o valor com essa constante. Já pode fazer direto calcular esse cara aqui em vez de calcular esse cara aqui. Aí você só multiplica todos os ganhos por essa relação aqui. Né? Divide tudo pela tensão máxima, basicamente, e multiplica tudo por 255. Então, já pode fazer direto esse cara aqui vezes 255 dividido por 18. Nesse caso. Multiplica todos os ganhos, o KP, o KI e o KD calculados, por esse cara aqui. E daí ele já sai direto como valor conte, já pode mandar direto aqui. Pode inclusive já fazer toda a conta aqui dentro, se você quiser.
economizar linha, mas eu não aconselho você a fazer isso. Aconselho você a fazer um código mais organizado, tá? Mas se o problema for processamento, né, muitas vezes você vai precisar fazer isso. O Arduino especificamente, tá, pessoal, lá no reference manual dele, tá? Reference manual, que na verdade o Arduino é o ATmega 328P, né? Esse é o Arduino, esse é o microcontrolador do Arduino. Então você vai no reference manual desse cara aqui. Diz que ele tem um PWM de 16 bits. Ele tem dois de 8 bits e um de 16. Esse de 16 pode operar com 8 se você quiser, tá? Mas enfim, que tem duas saídas independentes, né? Então aqui tem o diagrama de blocos dele, né? Então ele tem um timer muito bom que é pouco usado. As bibliotecas padrões dele não habilitam esse timer de padrão, né? Então você tem que configurar ele lendo realmente. Olha, ele tem essa mesma equação que eu tinha mostrado para vocês. Chama o pré-escala de n e chama de top o módulo. E ele tem valores limitados para o pré-escala. 1, 8, 64, 256 ou 1024. A potência, sei lá, de 8. Então, ele também libera isso, né? Mas tem que ir lá no datasheet dele. Eu até cheguei a baixar aqui só para dar uma... Esse é um datasheet da Temega, né? Que é o 328, que é o do Arduino, né? E aqui está justamente essa parte aqui do 16 bits com PWM, tá? E daí ele mostra, ele explica como é que seta cada coisa. Enfim, tem alguns exemplos em C, mas os exemplos em C dele não são muito bons, nem em Assembly, mas explica como é que funciona o de controle, tem modo de captura, explica fontes dos modos de captura, modo de comparação, explica tudo como funcionam todos esses módulos, e daí tem os módulos PWM. Você tem o PWM rápido, que na verdade só consegue operar em 8, 9 ou 10 bits, mas usando o timer 1, que é de 16 bits. Tá? Então, assim, tem esse módulo, tem o módulo PWM precisão, aqui está a equação lá que eu falei para vocês, módulo de correção de fase, PWM, que tem um PWM assim. O PWM rápido, ele é com dente de serra, como se fosse com dente de serra. O PWM com correção de fase é como se fosse uma triangular. E aí tem vários módulos e você pode configurar esses módulos para fazer o Arduino trabalhar dessa forma, que não é o padrão. Né? Aqui tem os diagramas de tempo. Basta vocês estudarem e verem. Se vocês não estiverem usando o Arduino, estiverem, sei lá, usando um PIC, estiverem usando um ESP, estiverem usando um Freescale, um Texas, um STM, enfim, tem muitas mais microcontroladores. Se você estiver usando algum outro microcontrolador, você vai no referência manual desse microcontrolador, no datasheet, se for mais antigo, e você vê como configura o PWM dele. Né? Muitos microcontroladores, inclusive, têm softwares de apoio. Ele já tem um software que vai configurar automático para ti. Tu só diz o que tu quer e ele gera o código para ti. Isso acontece também, principalmente os mais complexos, né? E mais caros. E aí você consegue saber o que você vai fazer, como você vai usar esse PWM. Beleza? Então, pessoal, seria isso. Se vocês gostaram, deixem um like de vocês. Esse vídeo deu bastante trabalho para preparar. Tá, realmente foi uma aula bem completa. Espero que vocês gostem. Qualquer sugestão ou dúvida, vocês podem comentar. E espero, né, que isso tenha ajudado vocês a desenvolver melhor os projetos de vocês. Beleza?